Tudo certo? Graças a Deus, igreja, tudo bem? Para você que está assistindo esse nosso primeiro podcast, tá? Espero que vocês curtam. Nós estamos fazendo esse trabalho com muito amor, com muito carinho, tá bom? Nós temos aqui os convidados aqui da igreja. Esse podcast está sendo feito em comemoração aos 10 anos aqui do Ministério da DEC. Cada um aqui tem um pouco da história para contar. Vou apresentar aqui os convidados, começando com o líder da nossa igreja, o pastor Emerson. Boa noite, pastor Emerson. Boa noite, Pai do Senhor, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Ao lado nós temos a primeira dama, a pastora Regiane. Nós temos o Diácono Ademir. Nós temos o João, patriarca da igreja. Da esquerda para a direita, nós temos a missionária Cida, a mulher e o presbítero Jefferson. Nós estaremos aqui essa noite, batendo papo aqui para todos assim, conhecer um pouquinho da história da DEC. Amém? O senhor quer falar um pouquinho, pastor, do senhor? Posso conversar? Então, irmãos, nós estamos aqui, dos irmãos da igreja, aqueles que estarão assistindo esse vídeo, informando também que esse vídeo não é uma live, esse é um vídeo gravado, tá bom? Nós estamos gravando no dia 29, à noite, 29 de outubro, e estamos aqui para você conhecer um pouquinho desse ministério, tá? Esse ministério na qual cada um aqui vai poder falar de uma forma que Deus agiu, não só através do nosso pastor, mas de muitos irmãos que passaram por aqui, tá? Temos, está até dividido, do início para os novos, mais novos, né? Com exceção de você que está desde o começo também, né? E vamos começar a bater um papo, vamos começar a conversar, fazer uma pergunta para o pastor Emerson, já que ele começou tudo isso, Deus colocou no coração dele. Pastor Emerson, explica aqui para a gente assim, como começou a Edificar em Cristo, né? Desde o seu nome, como foi esse processo aqui? Bom, iniciou da seguinte forma, primeiro no coração de Deus, né? Então eu acredito que tudo iniciou no coração de Deus, como qualquer chamado ou ministério que prevalece, né? Então precisa haver uma chamada da parte do Senhor. E como Deus comunicou esse chamado ou fez com que essa visão chegasse até nós, foi usando um pastor, né? No caso, em 2014, por isso faz 10 anos que nós estamos no Ministério ADEC. Deus usou um amigo nosso, né? Se eu posso dizer assim, o pastor Danilo, lá de Bragança. Era um pastor que a gente conhecia no outro ministério que nós estávamos, né? Estávamos no ministério ali do pastor Márcio, como chamava a igreja? Missão, né? Avivamento, né? Para as nações, missão, avivamento para as nações. Nós tínhamos feito uma obra há 5 anos. O Senhor nos levou para esse ministério, para a gente dar um ensino. Era um ministério bem pentecostal. E o Senhor nos levou lá por um tempo para trazer um ensino na igreja, trazer um estudo da palavra, teologia. E o nosso tempo fitou lá, né? E nós conhecemos o pastor Danilo nesse ministério. E conhecendo o pastor Danilo, e nós voltamos aqui para Santo André, depois que a obra acabou lá, nós voltamos para Santo André. E nessa volta nós estávamos até sem congregar, né? Só para os irmãos entenderem um pouquinho da história como iniciou, né? Nós estávamos sem congregar, mas estávamos dando aula de teologia na Deus Forte, que é onde inclusive nós conhecemos a missionária Aparecida, né? E nós estávamos dando aula de teologia lá, e estávamos sem congregar, buscando o ministério, na verdade, que nós iríamos congregar. E o pastor Danilo chegou em casa um dia, né? E falou para nós: ó, pastor, eu estou debaixo de uma visão, Deus me deu uma visão de nós abrindo um ministério próprio. E isso me assustou, porque eu falei assim: poxa, por mais que havia promessas de nós estarmos na frente de uma obra, porque eu sempre, em todos os ministérios que nós passamos, sempre ajudando os nossos pastores, sendo co-pastor, sendo presbítero, braço direito, a pessoa que trabalhava, então sempre ajudando o pastor, né? E por mais que Deus tivesse feito várias vezes a promessa de nós estarmos na frente de uma obra, porém o tempo que vai acontecer, a maneira que vai acontecer, sempre nos surpreende. Então quando o pastor Danilo disse que Deus tinha dado uma visão para ele, de nós estarmos na frente de um trabalho, isso me assustou. Isso nos assustou, porque eu falei assim, gente, não tinha plano de abrir uma igreja, um ministério, não tínhamos plano de
iniciar um ministério. Exato. Nós pensávamos em nos agregar a outra igreja a princípio, né? Mas o Senhor confirmou, né? Então, o Senhor ele foi confirmando, porque quando o pastor Daniel me disse, eu falei, bom, se Deus mostrou, o pastor, que é um homem temente a Deus, vai mostrar para mim também. Né? Não porque a gente sabe qual a responsabilidade de cuidar de almas. Né? Então nós pedimos alguns sinais para Deus, fizemos igual Gideão, né? Deus vai dar alguns sinais para nós. E o Ademir, então alguns irmãos, o Ademir desde o início está com a gente, o João foi a primeira pessoa que se batizou ali na DEC, né? Então Deus foi dando alguns sinais, e um dos sinais que nós pedimos é que a obra crescesse dentro de casa. Então se iniciou na nossa casa, ali na Boiana Mampi, né? 1492. Então a obra se iniciou na nossa casa, de início somente nos sábados. Então nós começamos a DEC somente nos sábados. Durante a semana nós íamos cultuar em outras igrejas e de sábado ali nós fazíamos o culto. E começou a vir pessoas e algo nos chamou a atenção, né? Porque vinham pessoas, sempre pessoas feridas, machucadas, desviadas, afastadas, cansadas de igreja. E Deus foi colocando essas pessoas, né? E foi dando sinais, o Senhor começou a operar maravilhas, trazer curas, milagres. Até tem muitos assim, testemunho de cura, né? De curas, de milagres. Então Deus foi confirmando. E o nome Edificando em Cristo é porque nós acreditamos nisso. É uma visão da igreja. Que uma obra principal, sem ser a salvação, porque a maior obra é a salvação, é chamar o perdido para os caminhos do Senhor. E Jesus ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Então fazer com que essa ovelha que estava desgarrada venha para os caminhos do Senhor. Essa é a principal obra, mas há uma segunda obra tão importante como essa, que é a obra de edificação, que é a obra de construção, que é a obra de crescimento espiritual. Porque Deus chamou, Deus salvou, mas e agora? O que a gente faz? Uma vez que Deus chamou, então essa pessoa ela precisa ser edificada, ela precisa crescer espiritualmente, ela precisa ter amadurecimento. Então, edificando em Cristo vem desta visão, uma visão que nós carregamos até hoje e queremos carregar assim enquanto as portas desse ministério estiverem abertas. Então Deus ele foi confirmando, foi trazendo pessoas. Então Deus foi trazendo pessoas, porque ninguém faz a obra sozinho, né? Então Deus foi trazendo vidas, obreiros para trabalhar na seara, foi nos ajudando, foi nos amparando. A gente tinha muito problema com o dízimo, então como que vai abrir um salão, para onde que nós vamos? E eu lembro que nesse requisito, o primeiro salão que nós fomos, quando nós saímos da casa, a casa já estava cheia, não tinha mais lugar na casa, na nossa casa, né? Não tinha mais lugar. E o pastor Danilo vinha no sábado de Bragança para cá. Ele morava na Zona Norte na época. Na Zona Norte, né? Ele morava no Jaçanã. Depois que ele foi para Bragança. E hoje ele está em Bragança, né? Mas quando começou a DEC, ele morava no Jaçanã e vinha todo sábado para o culto. A gente tinha culto todo sábado. E quando a casa ficou pequena e a gente foi para um salão, eu lembro que o primeiro culto foi no dia 30 de agosto. Olha que interessante. Foi no dia 30 de agosto, que era um sábado. E foi o primeiro salãozinho pequeno aqui na Argentina. Então, mas a gente como ir, né? E eu lembro que eu falei para Deus, só de pensamento, eu falei: Deus, eu não vou ficar pedindo oferta, mas como que nós vamos abrir um salão sem oferta? Eu falei: o Senhor então vai dar um sinal, o último sinal porque todos os sinais que eu tinha pedido para Deus, Ele já tinha dado. Aí eu falei: então o último sinal que o Senhor vai dar, que é para a gente abrir um salão, que é para a gente sair da casa e realmente um ministério de Deus, né? De Deus, não da nossa vontade, mas a vontade de Deus. Então, que alguém chegue e diga: vamos para o ministério, vamos abrir um salão, porque a gente precisa ofertar e vamos fazer isso. E eu lembro, Ademir, que foi você, o Ademir, não sei se me lembra disso, né? O Ademir é meu irmão, o presbítero Ademir. E ele, no caso, ele falou assim, na época, num culto, ele disse assim: olha, nós precisamos ofertar, precisamos dizimar. E por que a gente, aqui está pequeno, por que a gente não vai para o salão? Então ali foi o último sinal
gotejando. Mas ali nós ficamos, acho que 2 anos, né? Ficamos ali 2 anos naquele salão, né? Nossa, 2 anos na 2 goteira. anos, na goteira. Mas foi uma bênção. Ele era reformadinho, bonitinho. Então é assim que iniciou. Muitos sinais. Deus deu muitos sinais. Deus operou maravilhas. Deus trouxe pessoas que nós conhecíamos. Deus foi acrescentando membros, obreiros. Deus foi fazendo assim muito, assim, não deixando nós nenhuma dúvida. Foi bem claro. Bem claro, bem claro, bem claro. Então assim que iniciou a ADES, que é a Igreja Assembleia de Deus Edificante em Cristo. Mais fácil. Amém. E para você, pastor, assim, aquele monte de gente na sua casa? Como foi para você? O pastor colocou ele, né? É. Você como mulher de pastor também, essa transição? Olha, foi uma experiência muito bacana, porque o que acontece? Quando você vê a resposta da obra, vale todo o sacrifício, vale tudo, vale a pena mesmo. E nós saímos porque não coube, né? Não dava para a gente não conseguia administrar, e na época a gente estava num lugar que a gente não podia mexer, não era nosso ainda, né? Então tivemos essa estratégia da questão de procurar um lugar. Mas depois disso, no decorrer dos anos, a gente voltou com campanhas no lar, e um dos lares era a nossa casa, né? E isso se propagou por bastante tempo, e para a glória de Deus teve fruto, foi bom enquanto durou, foi bênção. Eu vou contar uma parte do trabalho de vocês, que é a minha família. Dentro desse trabalho sobre vidas separadas, pessoas assim, o pastor sabe, eu acredito que uma situação dessa. E essa obra na nossa vida, a gente estava conversando esses dias em casa. E a gente falou assim, da gente estar na igreja, a culpa é da pastora Regiane. Porque nós visitamos, nós estávamos procurando aqui no bairro. E a pessoa falou, vamos naquela igreja. E foi a primeira que a gente entrou. Só falávamos lá no que a gente morava. Não falava, a pastora não passou o endereço. E a pastora se bateu de porta em porta até achar a casa, porque todas as companhias até a gente. Então, eu vejo muito isso. Né? Esse amor acolhedor. Se perguntar para cada irmão, vai ter um pouco disso. Agora eu vou rodar um pouco aqui a mesa. Presbítero Jefferson chegou, falou que não queria falar, mas tem que falar. Como é que foi sua experiência aqui? Você para a DEC? Salve a todos com a paz do Senhor. A minha entrada neste ministério, diante da presença do Senhor, diante dos irmãos, a qual nos acolheu, foi da seguinte maneira: um convite através da vida da missionária Aparecida, ainda havia culto no salão de baixo, fui convidado a fazer teologia. Estava congregando em outro ministério e aceitei o convite dela de fazer o curso teológico. Ela falou, vai ser bom para o seu aprimoramento. Falei, amém, vamos seguir. Me formei no básico, terminei o básico, a igreja se mudou para o salão de cima, fiz o outro médio, terminei e diante de tudo isso passei por umas provas onde o Senhor sempre esteve presente na minha vida. E diante dessa situação foi onde eu conversando com a missionária Aparecida, ela me dizendo que eu precisava caminhar com o Senhor e estar com a minha família firme diante da presença do Senhor. Por mais que as lutas e as provações estavam sendo difíceis, mas eu não poderia desistir. Não poderia deixar de estar com o Senhor. Foi onde eu chamei e convidei a minha esposa a vir participar de um culto aqui, onde eu senti fortemente a presença do Senhor e falei para a minha amada esposa que era aqui onde nós iríamos cultuar a Deus e junto com os irmãos. E vai fazer 3 anos que estamos aqui vivendo o sobrenatural de Deus, vivendo as promessas que Ele tem em nossas vidas, porque o Senhor tem se manifestado em nosso meio, feito maravilhas e prodígios. E eu creio que através da palavra do Senhor, que é renovada, avivada, os irmãos que adentram nesta casa de oração saem daqui transformados.
Assim como um dia eu entrei aqui machucado, ferido, e hoje estou firme, outros que adentrarem aqui machucado, ferido, precisando de uma restauração, o Senhor vai trabalhar, vai curar, vai transformar e libertar. Amém? Amém. Glória a você. Daqui, essa mudança para você. Vamos mudar de igreja. Por mais, você já estava vindo com ele também aqui. Estamos entre nós, brainstorm. E para você, vir para cá, como é que foi isso? A gente veio no culto. Antes de vir no culto, tive uma visita na casa dos pastores, pastor Emerson e da pastora Regiane. Em princípio eu não aceitei não, mas eu vim no culto e o Senhor falou comigo aquele dia e para mim tem sido bênção. Aqui realmente era o meu lugar. E o Senhor confirmou e nós estamos aqui para a glória de Deus. Agora vamos ter algumas questões aqui, né? Já vou passar para você também, a Paula não quer falar, mas ela fala. Pastor, dentre esses testemunhos que são dados aqui, qual é a principal visão da igreja? Assim, o senhor entende aquilo que Deus colocou no seu coração? Até para nós membros aqui. Então, eu creio nisso. Eu acredito que cada ministério, porque uma vez eu vi um pastor pregando, eu não sei se ele estava pregando ou ensinando, mas eu gravei o que ele falou e eu achei interessante. Ele disse que quando uma obra é muito extensa, então, por exemplo, você vai asfaltar Castelo Branco. Então, a Castelo Branco é uma obra muito extensa, então não adianta você pegar uma empreiteira só. Então, você vai ter que pegar várias empreiteiras, cada uma vai fazer um trabalho, entendeu? Né? Cada um vai fazer um trecho, certo? Então, assim, são as denominações. A obra de Deus é muito grande. Então, a Batista faz um trecho, a Assembleia de Deus faz outro, entendeu? A Universal faz outro. Então, cada um tem uma visão, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado para criticar determinadas obras, porque você pode criticar o homem, o falso profeta, mas a obra é de Deus. A empreiteira é de Deus. Eu sempre fui muito vítima a uma determinada igreja. Tem que tomar E meu cuidado. pai foi uma igreja que meu pai conseguia assistir no final de Exato. semana. Porque, por exemplo, uma igreja tem uma visão mais para a fé, então eles trabalham muito em cima da fé. Outra igreja, eles têm uma visão mais pentecostal, trabalha mais no poder de Deus. Nós, o que Deus colocou na nossa, como visão de ADEC, de Edificando em Cristo, é uma visão de restauração mesmo, de transformação, novo nascimento, nova criatura, transformação de vida. Por isso, pregamos a palavra, temos o Instituto Teológico, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, mas temos o Instituto Teológico, que Deus também confirmou na nossa vida, né? A teologia, os estudos, a palavra. Então, a palavra que transforma, a palavra que edifica, a palavra que liberta. Cremos nos dons espirituais. Então, assim, a visão da DEC é essa: cura, transformação, libertação, regeneração. Então, essa é a visão. Ver realmente as famílias sendo restauradas por Deus. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa visão, entendeu? E eu acredito que não vamos sair disso, né? Resgatar almas, procurar o perdido e trazer para ele. Aliás, eu acho que até não sei se um grande desafio, eu não acredito nem para a DEC, mas o grande desafio para a igreja atual é isso. É você se manter na palavra. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma modernidade onde as pessoas, para ter membros, para ter pessoas, eles estão trabalhando com muito entretenimento. Sim. Então isso é perigoso. Por quê? Porque se você começa com uma regra, você fica cativo da regra que você começou, né? Então, por exemplo, se a sua regra para trazer membro, para trazer pessoas é entretenimento, o dia que você não der entretenimento, as pessoas vão embora. Então, por exemplo, o dia que você não der festa, as pessoas vão embora. Então, a nossa regra, quando iniciamos, por isso que a DEC não explodiu, não cresceu como outras igrejas, porque a nossa regra, nós mantemos ela, é a palavra. Nós
Nós começamos na palavra e estamos na palavra. Por mais que nós fazemos assim congressos, por mais que nós fazemos algumas festas, nós vamos ter 10 dias de festas, né? Daqui a pouco nós vamos até ficar falando sobre isso, mas a nossa festa é espiritual, e a prioridade é a palavra, é a presença de Deus, é a restauração, né? Então eu creio que esse é o desafio da igreja atual, se manter, permanecer na palavra de Deus, permanecer na palavra de Deus. Eu acho que esse é um grande desafio. E os escândalos, né? Porque, querendo ou não, nós hoje temos vivido muitos escândalos. E Jesus disse que era mistério, era natural que viessem os escândalos. Mas justamente por causa dessas coisas, as pessoas estão saindo da palavra para chamar a atenção das pessoas, entendeu? Estão saindo do que a igreja primitiva pregou, do que a palavra de Deus pregou, e assim estão caindo em muitos erros. Hoje, eu gosto muito de assistir, ver, né? Vejo alguns estudiosos da palavra, não pregadores, porque hoje em dia porque eu não pego o microfone de ser o pregador, né? E não puxando saco, não é essa questão. Mas uma coisa que me chamou muita atenção na DEC sempre foi essa questão, né? Acho que todos aqui podem falar, presente, estudo. Pastor, o senhor é muito focado nisso, olha, estude, leia, medite, né? Porque hoje, o pastor falou, o evangelho está muito fácil de ser pregado, bem como está. Eu acredito, Marcelo, que é pelo louvor. Sim, porque nós sempre tivemos, falando um pouquinho sobre isso, nós sempre, você sabe, nós começamos sempre com Rebeca, e depois foi através de vocês mesmo, que a gente começou ali os primeiros acordes e música, depois entrou a Patrícia, o Gustavo, os irmãos que estão aí no louvor, né? No louvor, na adoração aí, conosco. Mas até a adoração mesmo, ela precisa ser bíblica, não é questão assim, não é metódica. É claro que algumas coisas nós elevamos, algumas coisas nós ouvimos, algumas vezes nós deixamos, né? Mas até o louvor mesmo, eu creio que ele precisa ser cristocêntrico, teocêntrico e não egocêntrico. Então assim, não é o homem no centro, mas é Deus que é o centro. Que é uma dificuldade hoje. É dificuldade, sim. João, para quem é o nosso baterista aqui da igreja, um dos bateristas aqui da igreja, eu faço parte do Ministério de Louvor, assim, que é assim, presbítero, e muitas vezes o pastor a gente conversa sobre algumas músicas, né? Olha, essa música não é legal, toca na igreja. Mas está no hype, mas ela não é uma música cristocêntrica, né? Ela é linda, mexe com o emocional. A gente brinca, né, se eu quiser fazer a igreja chorar, coloca um acorde menor aqui e fala, João, segura no bumbo aqui, coloca o pé. E não é isso, né? A mesma coisa que o pastor começasse a pregar facilidades aqui, né? Nesses 10 anos, pastor, puxando já o gancho sobre as dificuldades, desse período aqui, qual foi a parte mais difícil para a igreja em si? Eu creio que foi a pandemia. De toda a dificuldade que nós temos, dificuldade com membros, por exemplo, a gente não tem muito fluxo de membros. Geralmente a pessoa vem e ela fica, vamos dizer assim, conosco e cresce conosco na palavra e ela acaba ficando. Então a gente não tem muito fluxo. A igreja não tem entra, sai, não tem muito isso. Mas eu acredito que a grande dificuldade não foi com pessoas, mas é claro que Deus ele trouxe um crescimento tanto na nossa vida, né? Na nossa vida, Deus ele, nesse tempo todo, e conforme você vai crescendo, a igreja também vai crescendo na espiritualidade, enfim. Mas eu creio que a pandemia foi um momento muito difícil para todos nós. Nós permanecemos na live, mas às vezes nós olhávamos na live e ali tinha 10 pessoas, 8 pessoas, e a gente achou que não ia voltar. Todo mundo pensou naquele momento que não tinha volta, que nós não íamos mais fazer isso. Naquele momento, muitas pessoas morrendo. Graças a Deus que nós não perdemos membros para o Covid. Mas tem um vídeo até na internet, não sei se vocês lembram, um dos vídeos, né? De um pastor lá da Itália que ele entrava na igreja, era uma igreja assim de uns 500 membros, e cada cadeira que tinha uma bandeira branca era um membro perdido. E ele assim entrou muito triste, porque
que deu para contar mais ou menos, tinha mais de 100 bandeirinhas brancas. Quer dizer, aquele pastor perdeu mais de 100 membros por Covid. Então, assim, foi um momento muito difícil. Nós achamos que ali não era só o fim da DEC, nós achamos ali que era o fim de muitas coisas, na verdade. Da existência humana, na verdade, a gente falou, não tem saída. Né? Ali foi um momento muito. A gente achou que não iria voltar. Entendeu? Esse foi um momento. Foi um momento até para testar. Eu tinha saído da DEC, né? Nesse período. E uma das coisas que muito se ouvia falar, né, era sobre como o crente sairia dessa pandemia. E deu para ver muito, isso é mais forte. Cristãos mesmo. Sim, e assim, a gente ouvia muito, que saudade, que falta de estar junto, mas essa questão da pandemia foi tão forte que as pessoas eram resistentes para vir à igreja física. Tanto que a DEC deixou de fazer live, né, para que as pessoas viessem para o culto, porque não tinha comparação, né? É muito melhor você estar na igreja, sentir a presença do Senhor, estar em comunhão com os irmãos, do que a live em si, né? João, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que é o primeiro batizado da DEC. E para você, João, como sobrinho, filho do pastor? Você também passou por todo esse processo? Passei por tudo, né, cara? Mas assim, isso já vem de antes. Para quem não sabe, o pastor é meu pai, né? Ele me criou, pegou de pequenininho. Então eu tenho ele e minha tia como meus pais. Eu só não consigo falar pai e mãe, mas para mim é meus pais. O amor está aí, né? Então, mas foi bem bacana, né? Eu era criança ainda, né? 12 anos eu tinha, que teve o primeiro batismo, batizou eu e a falecida Rose, né? Mas é bênção, cara, é bênção, né? Eu jovem, né? Várias cabeçadas, sair e voltei, é normal, mas hoje, para graça de Deus, firme, e tem sido bênção, cara. Esse ministério para mim, assim, tem sido maravilhoso. Falo no momento do pastor. Todo dia que eu posso, passo lá, converso um pouco da palavra para aprender mais e mais. Porque eu creio que assim, hoje, como foi falado aqui, as igrejas, cara, tem faltado palavra, entendeu? O verdadeiro evangelho mesmo. Então, é o que eu sempre procuro buscar, cara, essa mudança, porque estamos numa geração perdida, então precisa de jovens que queiram entender mais e mais da palavra. Mas tem sido bem, graças a Deus. E é interessante ouvir de você. Aí tem a piada do baterista. Baterista e filho de pastor. Mas ser tão sensível nesse ponto, né? De, cara, a palavra. Nós como músicos, o que a gente vê hoje na internet? É o celular fixado num lugar do armário para filmar, para botar, e fora do armário, fora da igreja. Não vou nem falar fora da igreja, fora do armário o cara não tem essa reverência de assistir o culto, né? E muito, muito alegre, né? A gente quer ver isso em você, jovem, né? Isso sirva de exemplo para os outros jovens aqui. Não é só tocar, né? Nunca foi só tocar, nunca foi só falar da Bíblia que ensina o pastor. É viver aquilo ali, né? Assim, acho que só beleza. Fala um pouquinho da sua experiência com nós. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Se eu contar tudo que eu fiz, isso já aconteceu. Desculpa. Eu cresci espiritualmente foi na DEC. Porque eu vim de uma outra igreja, né? A
esposo, eles deram muito apoio para mim, dão apoio, né? É um encontro, eu falo que são meus filhos. Só tenho que falar bênção. Também já passou teologia do pastor desde que começou, já da outra igreja, e até hoje. E cada ano que vai passando, que a gente vai aprendendo, a gente vê como vai mudando as palavras, porque a gente costumava a mudar as coisas, né? Então foi como Deus usa o mesmo assunto, com palavras diferentes, com ensinamentos diferentes, né? E eu só tenho que falar bem, tá? Não tem muita coisa para falar, né? É bem. Presbítero da igreja. Você não vai fugir dessa daqui também. Eu só vou sua experiência para o Senhor. Eu, estando aqui falando de um ministério evangélico, muitos podem. Tem pessoas que eu acho que vai ver essa live e nem acredita. Tem pessoas que nem sabem que eu sou evangélico. Eu sou uma pessoa igual eu, de 5 irmãos. Graças a Deus, todos nós hoje em dia somos evangélicos. 5, 4 homens e uma mulher. Eu sou o segundo mais velho do irmão do pastor, e o pastor é o caçula da família. E eu fui o último a aceitar Jesus. Eu não gostava de evangelho, irmão, eu não gostava de crente. Eu sabia que Deus existia, mas eu não me conformava com a graça de Deus, irmãos. Eu não achava que era possível uma pessoa que matou, que estuprou, Deus ser tão bondoso de poder perdoar aquela pessoa. Eu não aceitava. Eu falava assim, eu posso até ir para o inferno, mas eu sei que eu vou para o inferno e sei por que eu vou. Agora, uma pessoa que aprontou, fez isso e aquilo, hoje em dia se diz pastor, eu desconjurava, irmãos, eu não aceitava, para mim não aceitava. Mas a DEC, quando eu comecei, eu tenho 17 anos de evangelho, 10 anos de ADEC, mas antes eu era de outra igreja. Mas quando eu conheci o evangelho, aí eu fui saber o que é a graça de Jesus, irmãos. Deus me retirou de um lamaçal, irmãos. A minha vida era totalmente destruída, pornografia, eu não amava ninguém. Eu nunca falei para uma pessoa que eu amava ela, que eu gostava. Eu era uma pessoa que para mim, tanto faz a pessoa estar viva, está morta, está doente, está com saúde, para mim não existia isso de sentimento. Mas Deus foi trabalhando, irmãos. Não vou falar que é fácil, não. Eu tive um processo bem doloroso para chegar até onde eu estou. E ainda passa um processo, irmãos. E cada um tem uma luta para seguir no Evangelho, né? Então, não foi fácil, não. É difícil. Mas a DEC é um hospital espiritual, irmãos. A DEC não é só uma igreja. Ela é um hospital espiritual. A pessoa chega toda arrebentada, toda com vício e tem apoio, ninguém te discrimina. Você tem oportunidade, você vai crescendo e tem conselhos, e é uma maravilha, irmãos. Hoje em dia eu não me vejo fora do Evangelho, mas para chegar até onde eu cheguei não foi fácil, não, irmãos, porque você cresce sem valor, né? Hoje em dia o que eu vejo o valor da vida não é o que eu achava que era valor. Antigamente as coisas para mim não tinha valor. Uma amizade, para mim tanto fazia. Se eu tivesse amigo, se eu não tivesse amigo, eu falava, amigo é dinheiro no bolso. E sempre estava rodeado de companheiros, mas não amigos. Hoje eu sei o que é você ter amigos. E até que é uma família, irmãos. Eu estou nesses 10 anos na DEC e já passei por vários milagres na minha área de saúde espiritual, e graças a Deus eu pretendo crescer espiritualmente e poder ajudar outros irmãos que passam pelo mesmo que eu já passei. E graças a Deus a minha família está restaurada, irmãos. Eu nunca, não me vejo longe da DEC. Até saí um tempo atrás, irmãos, porque
minha esposa que ela queria ir para um outro ministério e tal. Eu fui para acompanhar ela, mas depois que você conhece o que é a palavra de Deus, irmãos, não é qualquer ministério que vai te alimentar, irmãos, porque hoje em dia, infelizmente, as igrejas estão carentes da palavra de Deus, irmãos. Eles pregam muita prosperidade, mas não pregam salvação. Até que é o contrário, irmãos. A DEC se preocupa com a alma, ela prega salvação. E eu agradeço o pastor Emerson, todos os obreiros que estão aqui na DEC. E é uma igreja que está de portas abertas, irmãos. Não se preocupa com o seu dinheiro, apesar do dinheiro ser importante para manter o ministério aberto. Mas se você chegar aqui necessitado, sem dinheiro, você é bem recebido igual a outra pessoa que dizima, que colabora. Não tem diferença, irmão. Todos é irmãos. E isso que me atraiu no Evangelho, porque aí no mundo não. No mundo você vale o que você tem. Na igreja não, irmãos. Na igreja o que vale é a sua alma, irmãos. E eu agradeço a todos. Pastor, peguei esse gancho do Vladimir, que ele falou uma coisa bem interessante. Não sei se eu falei no começo do podcast, mas o pastor é doutor em teologia. Né? E ser forte na palavra, por exemplo, eu era batista. Né? E chato. Mais ainda. Nós lá não tínhamos esse conhecimento sobre a questão espiritual. Né? E o senhor é um homem estudioso da palavra. E quando eu escuto aqui de vários irmãos, por exemplo, milagres, essa igreja, o presbítero falou, é o que eu senti também. Aqui é um hospital. Né? Como é para o senhor ser esse médico que Deus usa e também ser o diretor do núcleo teológico aqui? Né? Fazendo esse gancho também, porque você também ensina isso de uma forma bem concreta. Né? Como é que é? O senhor fala um pouquinho também do teológico para a gente? Eu creio que assim, você não vai ser um médico se você não for um doente. Então, eu passei, né? Então a gente prega sobre Paulo, sobre Lucas, sobre João, sobre os discípulos, mas nada como pregar sobre você. Então, eu sou um ex-drogado, um ex-alcoólatra. Então, assim, veja, Deus ele fez algo, então nós, a partir do momento que Deus vai te libertando, vai te curando, vai te restaurando, então ele vai te dando um entendimento para que você seja canal de libertação, de cura e de restauração. Então, como Paulo disse, conforme nós vamos ser consolados, nós consolamos, entendeu? Então, aquilo que Deus faz em nós, opera em nós, é onde Ele nos dá a revelação para ser canal para operar em outras vidas. Então, viver o Evangelho, eu acredito que é isso. Então, nós estamos em constante crescimento. O dia que eu parar de crescer em Deus, então ali, se Paulo disse que não havia alcançado, Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 3, ele diz, não digo que eu alcancei, né? Mas uma coisa eu faço, eu não esquecendo das coisas que atrás ficam, ele diz que tem um alvo. E o alvo de Paulo, com certeza, era a salvação, mas também era chegar à estatura do varão perfeito. Então nós temos uma meta, que é chegar à estatura do varão perfeito, né? E ser o exemplo de Cristo, vamos dizer assim. Então na questão da palavra, eu acredito que eu sempre fui muito palavra, mas eu não acreditava muito em milagre, né? Eu passei por isso. Eu acreditava, então eu era meio cético na questão de milagre. Então eu já dava aula de teologia, porque o Senhor pela graça, desde o início, me colocou lá na escola dominical, lá atrás, 22 anos atrás, 23 anos atrás que nós nos convertemos. Então o Senhor nos trouxe desse submundo das drogas. O Márcio está ali escondido, mas o Márcio é um amigo de infância, ele sabe do que eu estou falando, né? Lá atrás, 23 anos atrás, nós nos convertemos. Então ele sabe, ele até se assustou quando nos viu, porque assim, da obra que Deus ele tinha feito mesmo. Então desde lá de trás o Senhor nos colocou na escola dominical para estudar a palavra, estudar teologia, começamos a dar aula de teologia, então eu fiquei muito na palavra, só que não acreditava em milagre, em cura, em dons espirituais. Até que 7 anos atrás eu pesava, você não sabe, 110 quilos, né?
Eu subia a rua aqui, chegava aqui em cima, a missionária falava assim: pastor, vai cuidar da sua saúde. E qualquer dia você fica no meio do caminho. E eu tive um problema de saúde, onde o Senhor permitiu esse problema. Eu, em um mês, emagreci 30 quilos. E ali Deus tratou comigo. Deus tratou comigo mesmo em questão de milagres, de cura, de restauração, assim. Então eu saí dessa doença 7 anos atrás, se eu posso dizer assim, com a palavra que eu tinha, a palavra, já havia libertação, já havia transformação, mas eu saí também crendo em milagres, em curas, em sinais e maravilhas da parte do Senhor. Então hoje nós pregamos o Evangelho completo, porque Jesus ele disse: vocês erram por 2 coisas, não por uma, mas por 2, por não crer nas Escrituras e no poder de Deus. Então há muitos ministérios que eles pregam o poder de Deus, mas não vai para a Escritura. E tem muitos ministérios que pregam a Escritura, mas não crê no poder de Deus. Estão, na verdade, extinguindo o Espírito Santo. Até alguns irmãos vamos dizer, da presbiteriana eu admiro muito, que eles são muito formados na palavra, mas eles têm essa questão de apagar a chama. Eu acredito que eles estão apagando a chama, porque eles não acreditam em nada, eles não acreditam numa cura, não acreditam. Quer dizer, você é uma pessoa comum. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, certo? Eles creem que os dons cessaram. Cessaram, não vamos entrar aqui, senão a gente vai. Mas assim, então o que nós pregamos hoje é o Evangelho completo, tá? Em questão de prosperidade, até de dinheiro, nós pregamos também sobre isso. Só que à luz da Bíblia. Então, cura à luz da Bíblia. Milagres à luz da Bíblia. Então, eu creio que isso que Deus ele tem dado para nós. Então, Deus sempre faz em nós para poder fazer através de nós. Então, eu acredito que é assim. Fala um pouquinho do núcleo de teologia. O núcleo de teologia. Então, o núcleo de teologia foi assim. Na verdade, eu vim da Igreja Assembleia de Deus de Utinga, do pastor José Domingos de Bittencourt, né, aqui de Utinga. E lá eu dava aula de teologia para o Instituto lá era o Instituto Betel. Então eu fiquei dando aula para o Instituto Betel muitos anos. Até em outras igrejas eu pegava a apostila do pastor Rubens, que é o segundo lá do Bittencourt, para dar aula pelo Instituto Betel. Só que aí a graça de Deus, não é que eu falo, a graça de Deus abriu portas. Nós entramos pelas portas que Deus abriu, porque uma coisa é Deus abrir uma porta, a outra coisa é você entrar pela porta que Deus abriu. Então nós entramos pela porta, fiz o básico, fiz o médio, aí fiz o bacharelado pela graça de Deus e fiz a faculdade. Quando eu fiz a faculdade de teologia mesmo, pela Faculdade de São Paulo e pela FATIM, que eu tirei o diploma mesmo de teologia, então aí eu pude assinar. Então, quer dizer, eu posso assinar sendo teólogo, com registro, então eu posso, na verdade, estar assinando certificados. Então, isso veio uma chama em nosso coração, para que nós abríssemos o núcleo teológico, onde nós temos segunda-feira, né, esse núcleo teológico, tanto do básico quanto do médio, segunda-feira às 20 horas. Então, nós trabalhamos com alunos aqui, e até alunos de distância, que fazem, alunos de Guarulhos, de Minas Gerais, que fazem teologia conosco à distância. Então, é de segunda-feira, das 20 às 21, né? Das 20 às 21. E depois damos o certificado. Eu até hoje, até agora, na verdade, algumas horas atrás, a Emília, a missionária Emília, né? Que é a filha da materna, ela escreveu um livro. Ela escreveu um livro, e ela me mandou, que ela colocou nos agradecimentos, ela falou: agradeço, pastor Emerson, e eu me formei no básico e no médio na DEC, no Instituto Teológico da Uma DEC. coisa importante para você que está assistindo aqui, veja como Deus capacitou essa igreja, né? Não só o pastor, porque nós somos abençoados, pegamos aquela bênção conjunta, porque todos aqueles, eu já cheguei a estudar aqui com o pastor também, todos aqueles que fazem o curso teológico aqui na igreja, não é um certificado do Brasil, não. Um certificado, porque existem pessoas que falam, mas é certificado, mas certificado não é válido. Pelo contrário, tem até CNPJ, para aprovar essas coisas.
Então, o certificado, se você também estiver assistindo e tiver vontade de participar, saiba que você vai ter um certificado válido de uma pessoa que realmente se preparou para estar fazendo isso. Né? O pastor falou dos livros, o pastor falou dos livros. Deus te deu aqui? Os livros ele iniciou com esse daqui, né? Eu sou o oleiro e vós quem sois. Esse foi o primeiro livro. Eu vou botar aqui para a gente ver. Então, eu na verdade não tinha pretensão de nada. Por isso que lá em Efésios vai dizer que Deus é poderoso para fazer mais. Mais do que nós pensamos ou imaginamos. Eu nunca pensei ou imaginava escrever 6 livros e eu estou escrevendo o 7º. Parei de escrever o 7º há um ano atrás, porque Deus mandou parar, talvez para me dar mais experiência para continuar escrevendo. Então eu nunca pensei ou imaginei escrever, ser um escritor. Isso surgiu no coração de Deus mesmo. Então esse eu sou o oleiro e vós quem sois, eu estava tinha escrito 15 páginas. Ninguém sabia o que eu estava escrevendo, estava com uma dificuldade. Escrever por chamado mesmo, não sabia nem o que fazer, como começar, né? Como começar? E um rapaz ele veio ministrar, e esse rapaz me chamou no meio da igreja e falou: você está escrevendo um livro e Deus manda dizer assim. Eu falei: rapaz, ainda tem algo de Deus, hein? Porque para a pessoa dizer que você está escrevendo um livro, você podia falar assim: não estou escrevendo, mas eu estava escrevendo sim ele. E esse nome, eu sou o oleiro, vós quem sois, porque assim, o oleiro ele sabe quem ele é. Mas se nós somos o barro, por que não nos colocamos na mão do oleiro como o barro se coloca? Então o nome surgiu disso. Eu sou o oleiro, quer dizer, ele está definido, ele sabe quem ele é o oleiro. Mas se nós somos o barro, porque se nós somos o barro, então nós temos que nos colocar na mão do oleiro como barro. Então surgiu dessa interrogação aí. Você entendeu? Eu sou o oleiro, como você diz, eu sei quem eu sou, mas vocês sabem quem vocês são? Se vocês sabem, por que não se colocam, né? Aí depois Deus, pela graça dele, deu as 7 colunas da sabedoria, que vai falar um pouco interessante, porque também essas 7 colunas da sabedoria, a primeira coluna eu tinha colocado como fé. Aí o próprio Deus me mostrou que não poderia ser fé, porque você não tem fé se você não nasceu de novo. O início de tudo é o novo nascimento. O início de tudo é o novo nascimento. Aí eu fui lá corrigir. Então a primeira coluna é o novo nascimento. E aí Deus colocou outras colunas. Depois ele deu esse de José, uma revelação muito maravilhosa, né? Não é José do Egito, mas José no Egito, porque ele não era do Egito. Ele estava no Egito, né? Emprestado, ele foi emprestado. Não é José do Egito, porque ele não é do Egito. Ele estava emprestado no Egito, né? Então por isso José no Egito. E assim tem uma revelação muito forte da parte de Deus. Sempre gostei muito dos livros de José. E sabe quem profetizou para mim no livro de José? O Carlos, pastor Carlos. Pastor Carlos, né? Aliás, eu quero tomar uns minutos aqui para agradecer a todos aqueles, né, que participaram do ministério de Carlos. Talvez esqueça alguns nomes aqui, Diaconisa Karina, Anderson e tantos outros que tiveram conosco, mas que não estão mais, o Wilson e tantos outros, né? Pastor Cícero, que estiveram conosco que não estão mais. Pastor André também. Pastor André, muitos, né? Por isso que eu falei, tem muitos. Mas fizeram parte. Então, na verdade, ele profetizou numa campanha que eu estava pregando sobre José. Ele disse: olha, as ministrações que você está trazendo sobre José, Deus manda dizer que você vai escrever um livro. E saiu esse livro. Depois veio esse cristão ou religioso, discípulo fariseu, esse daqui veio numa crise. Veio numa crise, porque eu era esse religioso. Eu me tornei esse religioso dentro da igreja. Mesmo sendo um diácono, já um presbítero, viu, Ademir, né? Lá no Marcos já era um presbítero. Mas eu fui esse religioso dentro da igreja. Então aqui foi uma crise mesmo. E de querer algo da parte de Deus assim mesmo. Eu entrei numa crise. E nessa crise, Deus me revelou que eu era um religioso. E olha que interessante, Márcio. Eu estava na igreja 6 dias por semana. E quando Deus falou que eu era um religioso, eu falei: eu não sou um religioso. Eu como um religioso? Eu estou na tua obra, eu estou fazendo a tua vontade. Mas aí Deus me mostrou que tudo que eu fazia era igual a igreja de Éfeso, né? Era mecânico, era automático.
antes da gente partir para os outros dois últimos, é muito o que a gente vê. Sim. Né? Então, é interessante. É metódico, é o metódico, né? Quantas vezes eu também, eu acho que eu já conversei com o senhor também, de fazer, e você sempre cansado. Nós conversamos esses dias, de você vai, faz, está cansado, porque você não está sendo cristão, você está sendo religioso. Eu não vou entrar aqui nessa questão maior, mas assim, eu fazia com o poder da alma, quer dizer, as emoções, os sentimentos, tudo que você faz na emoção, ainda que seja para Deus, mas você vai trazer muito peso. Então eu não conseguia ainda fluir no Espírito, entendeu? Então aí, sim, para fazer no Espírito. Eu não fortalecia o meu Espírito para poder estar fazendo no Espírito, descansando em Deus. Tudo que eu fazia era com muita emoção e eu virei um religioso. E aí surgiu esse livro, né? Quando surgiu esse livro, eu falei, acabou. Só que aí a diaconisa Andréia, que está conosco também no ministério, a diaconisa Andréia, ela tem um dom muito forte da parte de Deus. Ela me ligou e falou, pastor, tem mais um. Eu falei, mas eu não tenho mais o que escrever. Tudo que eu tinha que escrever, eu escrevi nesse. Ela falou, não, tem mais um. Eu falei, não, André, mas eu não tenho. Ela falou, tem mais um. E quando eu desliguei o telefone com ela, Deus só falou comigo uma palavra. Ele falou, 2 árvores no Éden. E eu sentei, em 30 dias eu escrevi esse livro, 2 árvores no Éden. 30 dias eu escrevi. E aí, veio o livro pronto. E Neemias, que era um dos livros mais maravilhosos que eu creio, porque a história de Neemias é um reconstrutor. E eu acredito que Deus ele nos chamou, todos nós que estamos aqui, para ser reconstrutor. De um jeito ou de outro, você tem uma pedra para colocar na obra que só você vai colocar. Ninguém vai fazer. Neemias foi esse camarada que deixou, na verdade, as particularidades dele, ele deixou o conforto lá de Suzã, né? Ele não tinha nada a ver com o povo, com os irmãos que estavam em miséria, mas ele deixa o conforto dele, né, para poder. Neemias, ele tipifica o Cristo, né? Porque Jesus estava junto com o Pai, com o Espírito Santo, não tinha problema nenhum, mas ele tipifica por quê? Porque ele sai daquele momento dele de calmaria junto com o rei, e ele vai comprar uma briga que não é dele, né? Ele vai lá e ele comprou uma briga mesmo. Então aqui tem uma revelação, o livro tem mais páginas, né? O livro tem mais páginas, é um livro de reconstrução, uma obra do Espírito Santo, porque eu também acredito que reconstrução é uma obra do Espírito Santo, não é uma obra do homem, não é uma obra do pastor, não é uma obra da missionária. A reconstrução é uma obra só do Espírito Santo. Eu acho que nós pegamos aí também, porque nós achamos que algum homem pode trazer alguma reconstrução na nossa vida e não pode. Somente o Espírito Santo. Então é isso aí. Pastor, a gente falou um pouco de tudo aqui, então vamos fazer aquelas perguntas futuras, né? Sim. Nós chegamos na nossa primeira década. Sim. Eu vou fazer uma projeção para quando nós ficarmos debutantes, há 15 anos. O que o senhor enxerga daqui a 5 anos para o Ministério da década? Pastor Emerson. Eu enxergo assim, estamos iniciando agora. Eu creio que, por mais que houve milagres, curas, vidas, mas tudo foi uma preparação, uma experiência de poder, porque dizer que a gente sempre lidou certo com as pessoas, não, nós não lidamos. Eu digo que por isso que nós estamos crescendo. Eu confesso, como pastor, eu acredito que eu poderia ter sido melhor em lidar com pessoas, em trabalhar com as pessoas. Eu acredito que eu poderia ter sido melhor. Então, eu creio que Deus nos trouxe até aqui para dar o início de tudo. Eu acredito que nós estamos iniciando agora. Eu falo isso porque Jesus teve 30 anos de preparação para um ministério de 3 anos e meio. Mas olha o que ele fez em 3 anos e meio. Mas ele não negou o tempo da preparação. Moisés teve 3 períodos de 40 anos para poder, nos últimos 40 anos, fazer o que ele fez. Né? Aí você vai pegar Josué e todos os homens da Bíblia Sagrada, eles tiveram tempo da preparação. Eu creio que a DEC, ela teve o seu tempo da preparação. E que nós agora estamos iniciando um tempo diferente. Daqui 5 anos, eu creio que assim, não só vamos ter expandido, mas não só crescido, mas crescido com essa visão, com homens preparados e mulheres preparadas para essa visão. Para quê? Para cura, para milagre, para restauração, para novo nascimento, para nova criatura, para estar trabalhando com as pessoas, para ter paciência
paciência, né? Para ter paciência, você está entendendo? Né? E eu acredito que é isso. Então, é isso que aquece o meu coração, que nós não chegamos ainda, na verdade, não chegamos em lugar nenhum, só iniciamos. Iniciamos o trabalho. Nós vemos o livro na parte de baixo. Estruturalmente, para você que está assistindo, você não imagina a luta e luta mesmo em orações de todos esses membros, né? Hoje nós estamos no espaço maior, né? Baixo chegou aí lá no outro, era bem menorzinho, hoje a gente está com um espaço maior, né? Não é fácil, né, pastor? Nós não somos uma igreja que tem sede, né? Não temos pelo que Deus coloca no coração de cada irmão aqui, como ofertante, o presbítero que pregou, né? Hoje nós conseguimos ter altar, tudo bonitinho, você vê essas luzes, LED, sobre tudo que Deus deu para a nossa igreja, né? E meu pastor falou, o pastor não gosta muito de falar dessas coisas, dinheiro, porque nós eu creio assim, sabe, Marcelo? Sempre nós já estamos chegando no final, mas eu creio assim que por isso que o chamado é de Deus. Porque se o chamado não fosse de Deus, nós não iríamos suportar. Porque nós estamos na esquina do Parque das Nações, aqui é o Oratório, no 1356, né? Parque das Nações, Santo André. E aqui as coisas são muito caras, na verdade. E Deus tem nos sustentado aqui, entendeu? Mas por que Ele tem sustentado? Ele tem sustentado pela visão dele, por algo que Ele tem ainda a fazer, né? Mas não tem que ser, se não fosse um chamado de Deus, por isso que lá no início da década a gente pediu tanta confirmação. E se não fosse o chamado de Deus, nós não suportaríamos. Muitas igrejas têm fechado, aliás, né? Muitas igrejas têm fechado. Igrejas até grandes. Grandes. A sua situação pandemia mesmo, muitas igrejas grandes, de muitos membros, aí entra naquilo que o senhor falou, de crescer não inchando, mas crescendo, capacitando os irmãos daquela igreja. Eu creio que acho que é um dos desejos que o senhor mais tem, né? Crentes maduros e vão segurar ser o seu exército em conjunto, né? Nós estamos chegando para o final aqui. Pastor, faz um convite para as pessoas aqui que estão assistindo a gente por 10 anos. Sim. Então, eu quero aproveitar esse momento para convidar, né, aqueles que vão ver essa live, ou até mesmo os irmãos da igreja, os membros, para estar compartilhando, né? Que nós vamos ter 10 dias para 10 anos de ADEC. Então, se inicia agora no dia 1º, sexta-feira, às 19h30. Então, sexta-feira, 19h30, dia 1º de novembro, vai começar, então, 10 dias para 10 anos de ADEC, né? E depois vai finalizar no dia 10, que é um domingo, dia 10, domingo de novembro, vai ser o nosso último culto, e vai ser a consagração de obreiros também. E ali nós vamos, na verdade, assim, nos alegrar muito, né? Vai ser às 18 horas, porque esse culto de domingo é às 18 horas. E que os irmãos compartilhem, convidem e venham buscar a sua vamos dizer assim, a sua direção, vamos dizer a sua bênção, vem buscar a sua cura, vem buscar o seu milagre, não, vem buscar o sentido, na verdade, às vezes, do seu chamado. Porque eu acredito que antes da cura, do milagre, se tem uma coisa que perdura em nosso coração, o sentido da nossa vida, do nosso chamado, eu acredito que isso é muito importante também, entendeu? Então, que os irmãos venham buscar aquilo que Deus tem para a vida deles, né? Que possa essa live, esse podcast percorrer, os irmãos compartilhar, para pessoas estarem aqui conosco nessa festa. 10 dias, começando dia 1º, finalizando no dia 10, dia 1º, uma sexta-feira, às 19h30, dia 10, às 18 horas, nós finalizamos esses 10 dias. Eu creio que vai ser uma grande festa espiritual para a glória do nome do Senhor. Eu estou ansioso por esses 10 dias, para você que está assistindo. Vamos ter. O pastor prega 2 vezes. Eu prego no dia 3, que é um domingo, e no dia 10. E teremos
estiver assistindo na terça. Se não, se você já assistiu na quarta, hoje. Né? Se você assistiu depois do outro dia, acessa lá no nosso canal da DEC, que você vai estar assistindo. Procura lá na playlist da campanha, tá bom? Pastor, posso falar um pouco dos convidados? Claro, pode. Claro. Fora os presbíteros, nós conseguimos aí algumas pessoas, bandas de fora, voltar ao Ministério da Jornada Direita, o pastor Romildo, um grande amigo nosso. Vai estar vindo o Ministério MAFA também na terça-feira. O Ministério da Missão Nacional na quarta-feira. Vai estar vindo a Mônica Morelli, da ICM Suzano, na sexta-feira. Vai ter esse que vos fala cantando na quinta, a minha digníssima na segunda. E claro, para deixar de fora o Ministério do Centro de Junção. Com esses que vos falam aqui. Né? E muitas outras pessoas também estarão tendo oportunidades nesses dias. Teremos peça, olha. Carol não pega se não está lá na peça que ela vai ensaiando aqui. Né? Teremos jogral aqui. Está tudo sendo preparado, não com uma apresentação, né? Mas com uma entrega, uma oferta de gratidão por cada milagre que cada um recebeu. Nesse intervalo aqui de pouco mais de uma hora, você que está assistindo, você ouviu o quanto cada um aqui falou. E eu acredito que se eu perguntar, eu acho que não dá 1% do que Deus tem feito nesse ministério aqui. A gente vai encerrar aqui. Pastor, vamos encerrar com a oração? Sim. A gente vai encerrar com a oração. Eu peço que você... Márcio, quer falar alguma coisa? Você está quietinho aí falando coisa? Tá, vamos agradecer o Mateuzinho que está de cameraman ali, filmando aqui, o Márcio que chegou aqui. E eu peço de coração, não compartilhe esse podcast porque o Marcelo pediu, o pastor Emerson, ou qualquer um aqui presente pediu. Mas compartilhe isso daqui como o IT. Né? A Patrícia, já estou dizendo a Patrícia postou uma coisa, hoje é interessante. Talvez esse vídeo aqui, esse podcast vai chegar aonde a gente não consegue chegar. Talvez alguma coisa do que isso daqui falado possa mudar a vida de alguém. Seja para vir entregar conosco na DEC ou em outra igreja, porque é a obra de Deus, né? São das coisas que, quando eu vim congregar aqui, foi o que mais me chamou a atenção. A obra nunca foi só do pastor Emerson. Eu creio que assim, que na verdade, esse é o grande fundamento. Nós vamos ter uma festa de agradecimento, vai vir pessoas louvarem, pessoas ministrarem, mas são homens. Não estou querendo desprezar ninguém, porque eu sou o primeiro a ser desprezado. Somos homens. Nós viemos aqui para adorar aquele que, na verdade, é o fundamento da nossa existência. Eu acredito que assim, toda vez que nós, na verdade, levamos uma pessoa a um ídolo, a um homem, nós estamos errando. A igreja está errando, porque nós não fomos chamados a levar ninguém para homens. Né? Quando lá atrás em Atos chegaram para Paulo, Paulo e Silas, né, e chamam ele de Júpiter e Mercúrio, né? Ele fala, peraí, que no Júpiter e Mercúrio, né? Nós somos homens, né? E eles sempre pregaram Jesus Cristo. Então, assim, eu não aceito me colocar como referência, ou qualquer um aqui como referência. Nós vamos vir aqui amar e adorar aquele que sim é digno de louvor, que nos libertou, que tem nos curado e tem nos restaurado. É esse daí, porque se ele quiser me tirar da frente, a igreja é dele, ele faz isso em 1 minuto ele faz isso, ele tira qualquer um da frente, né? Aliás, a Bíblia diz que a terra é estrada dos seus pés. Então, assim, quem somos nós? Nós, na verdade, só viemos aqui só agradecer ao Senhor. Por isso que eu digo que vai ser uma grande festa, porque o nome dele será glorificado nesses dias. Então a gente vai estar orando aqui para acabar. É um podcast, mas é um podcast cristão. Vamos estar orando aqui. Eu agradeço a todos mesmo que estiveram aqui, se dedicaram a estarem aqui. Esse daqui vai ser o primeiro de muitos, né, pastor? Sim. Precisamos fazer mais. E curta, compartilha, siga nas redes sociais. Se eu não falar isso, o senhor sabe que eu vou brincar. Siga no Instagram, no Facebook, tá bom? E vou passar para o pastor orando. Alguém quer falar alguma coisa para começar? Tranquilo? Então, pastor, Fica Marcinho, né? Levanta o dedo. Isso, opa, aqui.
Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela presença do Teu Espírito Santo em nosso meio. Por essa obra, ó Pai, que não nasceu em nossos corações, mas nasceu no Teu coração, ó Pai. Meu Deus amado, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor há de fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Pai querido, que esse podcast, que essa live, Pai, que chegue em muitos lugares, ó Pai. Meu Deus amado, que vidas sejam alcançadas. Meu Deus amado, que nós cresçamos, que nós venhamos ser edificados sempre, ó Pai, edificando Cristo, sempre sendo edificados, crescendo no amor, crescendo na palavra, crescendo na comunhão, crescendo no relacionamento com o Senhor, crescendo, meu Deus amado, no amor um para com o outro, ó Pai, e que Teu nome sempre seja adorado, glorificado, é o que nós louvamos e engrandecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Valeu, galera. É isso aí. Pode finalizar.